Nosso assunto hoje é a aposentadoria. Como se preparar para este momento? Quem já está aposentado, de que forma a pessoa pode recomeçar, talvez realizar um sonho que até aqui não realizou, ter o seu próprio negócio. É sobre isso que nós conversamos aqui com Renato Requião Munhoz Rocha, professor, palestrante. Durante muito tempo ele dirigiu grandes empresas e também em 3 setores diferentes, no setor público, no setor privado e também no terceiro setor. E conhece bem o mercado de trabalho, professor, começou como engenheiro, durante muito tempo professor em Universidade Federal e hoje traz para a gente então essa experiência. Ele próprio agora já aposentado depois de uma longa jornada de trabalho. A aposentadoria, o primeiro momento é festivo, Renato, a pessoa está esperando por aquele momento, mas pode depois se tornar um problema, se a pessoa não se preparou ou não sabe o que vai fazer depois, né? Um problema até porque a felicidade eterna dentro de casa não existe nesse aspecto. É muito pelo contrário, né? Até é interessante porque a inteligência da gente tem que ser em prol de não transformar o sonho em pesadelo. Porque todo mundo sonha em se aposentar. Eu me lembro que durante toda a minha vida profissional, eu nunca admiti que um dia eu iria me aposentar. Não existia no meu dicionário a palavra aposentadoria. Então, eu tinha exemplos, e tive exemplos muito fortes, que eu sempre mostro e prego nas universidades, quando eu vou em turmas, em disciplinas específicas, ou palestras em geral para escolas públicas e privadas. Eu tive uma experiência muito interessante. Nós tínhamos um engenheiro aposentado que trabalhava dentro da empresa, toda tarde ele ficava numa sala, ele era um consultor. E ele trabalhava lá, mas ele não era um consultor só de problemas técnicos, ele era um cientista, mas ele era um consultor também de questões emocionais, de questões de vida. Então a gente aprendeu a ter um guru, que eu digo sempre, professor, você tem que ter um guru. Se você não conseguir ter um guru dentro da organização, você tem que ter um guru fora, em casa, na família, mas você tem que ter alguém que você não faça a cerimônia para pegar o telefone, ligar para ele, passar uma zap, ou ir ao encontro e saber que vai ser bem recebido para trocar uma ideia e para pegar atalho. Tem muita gente que esqueceu de pegar atalho, só anda pelo caminho principal, é muito mais longe, a distância é muito maior. Então, a importância de se ter um guru é extremamente válida. E eu aprendi isso, que na verdade ficou um grande amigo agora, o professor Joaquim Telêmaco Carneiro, ele nos assistia em tudo. Isso era de um valor que não dá para imaginar. E eu lembro que uns 15 anos atrás, eu conheci uma empresa alemã que estava ressuscitando a utilização dos aposentados. Por quê? Porque as empresas se desenvolvem ao longo do tempo, desenvolvem seus profissionais, e esses profissionais se aposentam e não fica registrado, aquela experiência não fica registrada. Então, isso você pensava nos sistemas da qualidade. Vamos registrar a experiência para ficar. O cara se aposenta, mas fica registrado tudo que ele fez e aprendeu. Não fica. Isso é a maior mentira. Então, o que acontece? Na Alemanha, eles começaram a utilizar os aposentados. Não em tempo integral, o sujeito vinha, aqueles que queriam, tem uns que não querem. Conheci também no Canadá um outro sistema muito interessante. Os aposentados se reuniram em associação, só gente de sucesso. E eles davam consultoria para o mundo inteiro a partir do pagamento só de estadia, refeição e passagem. Não cobravam nada. Nós ficamos com um canadense aqui 6 meses. Foi de uma extrema valia, uma maravilha. Então eu convivi muito com ele, né? Depois ele trouxe a esposa, ficou aqui, ele adorou o país. Então ele foi assim uma alavancagem na nossa produtividade em geral, que foi uma coisa brutal.
E isso tudo é a utilização com sabedoria do aposentado. Por quê? Você, muitos, e todo mundo que você fala, sonha em ser aposentado. Quando você se aposenta, em questão de segundos, no dia seguinte, que você não trabalha mais, não precisa mais cumprir expediente, está aposentado e tal, até tem que correr atrás de alguns documentos e coisas, mas você não tem mais o compromisso lá. Então você se sente com uma liberdade que eu até acho que deve ser muito parecido com um passarinho. Você pode voar para lá, pode voar para cá. Eu quero ficar uns dias na praia, daí você, porque é super interessante. Porém, é uma modificação brutal na tua vida, se você não se preparar. E eu lembro que numa empresa grande, eles faziam sempre a preparação, um ano de preparação antes de se aposentar. Porque tem gente que se aposenta e quer fazer o próprio negócio, tem gente que se aposenta e não quer fazer nada, só quer pescar, tem gente que se aposenta e que ele dá o que sempre foi hobby para ela, então tem tudo. Agora, se a pessoa não se preparar, o choque é muito grande. O choque é muito grande, principalmente em cargos executivos. Porque você tem aquele número sem fim de pessoas te acessando o dia inteiro e consultando e fazendo ideia. Do dia para a noite, não tem mais ninguém. Você recebia 200, 500 e-mails por dia, recebe um por semana. Se não estiver preparado, você tem que estar preparado para curtir isso aí e não para sofrer com isso aí. Por isso que muita gente morre depois de se aposentar. Sim. Eu tenho agora um vizinho meu, inclusive, que ele teve que voltar ao trabalho porque ele entrou em depressão profunda e ele não estava preparado e ele não consegue se dedicar aos seus hobbies, tudo. Ele tem renda, tem tudo, mas ele não consegue. Voltou a trabalhar. E conseguiu e voltou a trabalhar. Porque ele entrou em parafuso. E essas pessoas, muitas vezes, não aguentam. E o outro caminho, que é o empreendedorismo. Essa pessoa fazer aquilo que ela sempre sonhou na vida, ter um negócio próprio. Como é que você orientaria nesse momento, então? Esse é um problema muito interessante, porque a gente vê muitas aulas de empreendedorismo para pessoas, aí vão jovens, pessoas idosas, e são válidos os cursos, porque eles ensinam várias coisas, mas eles não ensinam uma coisa que eu ouvi de um consultor em Salvador, Bahia. Um consultor me falou, ele disse, sabe qual é o problema nosso? O problema nosso é que nós somos muito responsáveis. A gente tem que ter uma parcela de irresponsabilidade. No Brasil, desde o que me conheço por gente, você não consegue ser empreendedor se você não tiver um grau de irresponsabilidade. Porque se você pensar muito, você planejar tudo, você fizer toda aquela lista que se prega para um empreendedor, você não faz o empreendimento. Você vai chegar à conclusão que não dá. Então, o cara que corre um risco, ele vai lá, corre um risco, ele tem um percentual de responsabilidade, não responsabilidade imatura, responsabilidade inconsequente, mas ele é um sujeito que tem facilidade de atirar. Ele atira. Não é o que fica com a espingarda, só olhando, mirando e não atira nunca. Ele atira. Então, ele consegue fazer, independente da idade. Não é a idade que faz isso aí. A idade, o que ela faz, é cansar o profissional. O profissional fica cansado em relação ao que ele sempre fez. Então ele fica sonhando em se aposentar, não para não trabalhar, não para não fazer nada e tal, mas para mudar a atividade e deixar aquela ladainha que ele trabalhou a vida inteira, tudo igual, a mesma coisa, a mesma luta. Então isso, o ser humano tem que ter. E até essa perspectiva, essa visão de futuro, de que você vai se aposentar, ela é excelente. Eu não tinha essa visão de futuro. Eu achava que ia morrer trabalhando. Daí eu fui amadurecendo, fui vendo que não ia aguentar. Porque você vai vendo que é uma coisa muito interessante. A cabeça é a mesma. Não tem diferença de 22 anos, de 25, quando eu fui diretor pela primeira vez e tal, não tem. O problema é que o chassi não é mais o mesmo. O chassi começa a dar uma fadiga, tem que dar uma soldadinha ali, tem que dar uma reforçada aqui. Não é a mesma coisa, por mais que você se cuide, por mais que você seja atleta, tudo é diferente. Então, essa mudança é extremamente salutar.
Você não consegue fazer essa mudança com sucesso se você não se preparar. Você tem que se preparar e você tem que saber que as coisas vão mudar completamente. E o risco, né? Porque, na verdade, empreender novamente, pelo alerta que você colocou, a pessoa volta a assumir o risco, principalmente se ela pegar suas economias todas e jogar em algo que possa não dar certo e vai atormentar o resto da sua vida. Exatamente. Depois. Muita gente pega tudo aquilo que recebeu, pega o pecúlio que fez e arrisca no negócio, muitas vezes dá certo, muitas vezes não dá certo. E perde tudo aquilo que fez. Daí é complicado. Daí é muito complicado. Porque o mercado de trabalho, principalmente no Brasil e hoje em dia, dá preferência total para trocar um profissional experiente por um inexperiente por um quinto do salário. Isso é uma coisa que é assustadora. Eu fiz um recrutamento para uma empresa e apareceram pessoas aposentadas querendo trabalhar. Nem pensar, e ainda o aposentado viria trabalhar por um salário bem mais baixo. Não, foi se deu preferência a um novo profissional sem experiência e com salário baixo. Então, quer dizer, um valor agora de contratação no mercado, nessa nova realidade que nós estamos, ainda mais agravada pela recessão, é o baixo valor do profissional. É péssimo, é péssimo. Durante todas essas fases dos últimos 30, 40 anos, nunca vi uma situação como hoje, de se oferecer pouco e de se pedir pouco. Nesse recrutamento que eu fiz, o pessoal pediu, solicitou, que é uma coisa que você tem na contratação, é o direito de dizer quanto você quer ganhar. Pode não dar. Então, todo mundo com medo de não ser contratado, eles pediram exatamente 25% do salário que seria normal, um quarto. Daí, como 5 tiveram o mesmo comportamento e fizeram a mesma colocação, eu tive que indagar. Eu quero entender, eu consegui entender. O que os 5 me disseram com palavras diferentes? Nós queríamos ter um local de trabalho que a gente possa mostrar o nosso potencial, a nossa capacidade, e que eu tenha um plano de saúde e consiga levar alimento para casa. Eu não estou falando de gente de chão de fábrica, estou falando de gente de escritório, de cargo, de gente que estudou fora. Dos 5, 4 fizeram estágio fora do país, ficando um tempo grande. O cara lutando por um plano de saúde e por levar alimento. E depois eu vou mostrar o meu trabalho e vocês vão me valorizar ou não. Porque qual é o medo hoje? O cara chega lá e pede um salário de mercado, do mercado que existia anteriormente. Não chamam ele nem para discutir. Ele não é chamado nem para ser recrutado, nem para disputar com outros. Não é chamado. Então é uma situação de mercado muito difícil hoje, que daí não adianta mandar currículo, o cara manda currículo, até aqueles milhares de currículos, os caras daí não leem. Você vai atrás de currículo quando você precisa. Eu preciso, então eu vou examinar um monte de currículo. Daí dentro daqueles tria, daí você chama. Mas é uma dificuldade completamente diferente de antigamente. E isso para o aposentado é muito mais difícil. Então o aposentado tem que se preparar para, se ele quiser continuar como empregado, que ele seria um consultor da empresa, como nós tínhamos o guru lá que eu falei no começo, hoje é extremamente difícil, porque não está se contratando aposentado para ajudar, para usar a experiência dele. Então, isso eu atribuo o seguinte: o maior desperdício que nós temos no Brasil não é o que nós falávamos de material de construção, nós conseguimos separar isso aí, superar isso aí. Já há algum tempo as construções melhoraram muito, tem desperdício, nós temos desperdício em tudo, mas nós conseguimos superar muitas coisas. Agora, o que nós não conseguimos superar e nós pioramos é o desperdício de massa cinzenta, é o desperdício de conhecimento que o pessoal adquiriu e que está se jogando fora. E está se jogando fora esse conhecimento e nós não podemos nos dar o luxo de jogar fora isso. Tem um outro agravante, que é a situação do país e as mudanças que aconteceram agora, recentemente, em que a pessoa não sabe se aquilo que ela vai receber
vai pelo menos garantir a sua sobrevivência. Então, parece que num quadro assim, a obrigatoriedade de pensar num plano B para a aposentadoria é algo imperativo hoje. Imperativo. Isso você tem razão, é imperativo. Porque ó, você veja, a busca por alguma atividade ou por não fazer nada, que a pessoa conseguiu, quando eu digo não fazer nada, é não fazer nada laboral. Só vai fazer os hobbies que tem, vai fazer um monte de coisa, faz serviços que nunca fez em casa. Eu hoje faço coisas que nunca fiz. Gosto de fazer, tenho habilidade manual, gosto de fazer, mas eu nunca fiz. Não tinha nem condições de pensar em fazer isso aí. Então, você precisa, na verdade, ter em mente que você tem que se preparar para que você faça um negócio teu, seja empregado ou não faça nada laboral. Curta a aposentadoria, viaje. Tem um amigo meu, por exemplo, ele se aposentou, só vou viajar. Viajou um ano, não aguenta mais viajar. Acabou. Agora está frustrado lá, porque né, o objetivo dele era só viajar. Isso não é objetivo. Viajar é passeio. Ficar em casa, então, muito pior. Não, de pijama, então, o cara de pijama. Daí morre do pulmão, porque a única coisa que faz é criar passarinho e vai assoprar o piste. Fica, não exercita o pulmão. Eu digo, morre de doença pulmonar. O único esforço que faz é assoprar o piste de canário. Porque o cara, não, eu estou criando o canário. Não é atividade. Não é. Então, são coisas que você precisa se organizar, porque também, dentro do que você perguntou, da última colocação que você fez, quando você entra em algum lugar, e principalmente o aposentado, com a dificuldade que existe, não é como antigamente. Antigamente, em alguns tempos atrás, então tem gente que diz, não tem que pensar antigamente, tem que pensar agora. Não, você tem que aprender com o passado para não cometer os mesmos erros. Estamos reinventando roda. Você entrava num trabalho, você assumia a prestação da tua casa, você assumia a prestação do carro, você assumia a prestação de várias coisas, você não tinha medo de ser despedido. Hoje ninguém quer assumir de medo de despedir, o cara que assume é irresponsável, é louco. Você é louco de assumir, você pode perder o emprego amanhã. Ninguém mais tem segurança de nada, não tem segurança de nada. Então, eu estava falando com um cara que trabalha no Japão, trabalhou comigo, hoje ele trabalha no Japão. Eu disse, qual é a principal diferença do trabalho? Eu disse, bom, o trabalho não tem muita diferença. A gente até te diria que a gente trabalha mais aqui do que lá. É que lá é bem ordenado, é bem disciplinado e tal. Só que tem o seguinte, não me passa na cabeça ser despedido. Não me passa na cabeça ser despedido. Então, lá o cara tem o planejamento, daí eu vou trabalhar, daí eu vou me aposentar, quando eu me aposentar eu posso, tenho uma oportunidade de repassar minha experiência na empresa, ou me desligo totalmente. Não, nós não temos. Se a gente não se preparar, se a gente não se organizar, está morto. E qual seria a forma de raciocinar na escolha, a melhor escolha? Aquilo que você já sabe, ou alguma coisa que foi seu hobby pode virar um negócio? O que é que você acha que seria mais seguro para quem se aposenta? Eu acho o seguinte, Vili, que quando você vai continuar fazendo o que você fazia, tem que ser de uma maneira como consultor, como apoiador, então de uma maneira mais amena, com um horário diferenciado, senão você vai continuar igual como estava. Não é esse o objetivo da pessoa que se preparou e quer trabalhar. Então, tem que ser assim. Normalmente, depoimentos de aposentados que se sentem de sucesso por fazer um novo empreendimento, que foram fazer o que sempre gostaram e nunca puderam, nunca tiveram coragem. Se atacou num hobby, não precisa ser um hobby, pode ser algo que ele sempre gostou. Eu tenho um amigo que se aposentou e foi fazer curso de psicologia. É um excelente psicólogo. Tem uma vasta de uma experiência e é um excelente psicólogo. Então, tem gente que volta para a faculdade, vai fazer um curso de direito, vai fazer um curso de engenharia. Então tem, e tem idade até avançada, mas ele tem um objetivo, está lá tranquilo, satisfeito. É um novo objetivo, porque o que provavelmente leve à depressão, além desse choque, que a princípio é bom e depois pode se tornar rotineiro e até ser um tédio para a pessoa, é você ter o teu próximo objetivo. O que eu vou fazer agora, no sentido prático?
que é uma coisa que a gente também, você lembra que nós sempre discutimos nos programas de rádio, nos debates, que é a visão de futuro. O que você não pode é ter visão de futuro até se aposentar. Daí o cara se aposenta, a visão de futuro dele é morrer. Vai morrer. E vai apressar a morte. Porque a gente sabe que a força da visão é uma coisa brutal. Então, você faz um planejamento lá, acontece tudo, o cara diz, não é por acaso, não é por acaso, é força de visão. Então, você tem que ter a visão, não, eu vou me aposentar, eu vou me especializar em pescaria. Então, não vou só para a Baía de Guaratuba, eu vou em Guaratuba, vou em São Francisco, eu vou no Mato Grosso, eu vou fazer uma pescaria que tem lá no Amazonas, eu vou no Canadá, eles pescam truta, lá eu vou lá. Então o cara, ele tem uma visão de futuro de pescaria. Não tem nada de errado, nada de mal, nada. Agora, o que precisa, o que você não pode, é deixar de ter a visão. Que a gente diz isso, eu digo para aposentado, o que a gente sempre disse para as crianças. Você tem criança em casa, tem um filho, tem um neto, ele que tem que ter uma visão, por mais esdrúxula que seja. Eu quero ser cantor sertanejo, não tem problema. O duro é quando ele não tem. Você quer ser alguma? Não sei, não quero. Tem que estimular para que ele queira. Então, ele vai trocando. Quero ser bombeiro, quero ser isso, quero ser aquilo, quero ser policial. Isso é excelente. Na ausência da necessidade, a pessoa já está com a vida resolvida, o hobby entra como? Só o hobby pode preencher esse vazio, esse tédio que a pessoa vai se sentir se ficar em casa sem fazer nada? Pode, filho. Pode, porque é o seguinte, o hobby tem que ser parte da tua visão. Eu vou fazer no meu hobby coisas que eu nunca consegui fazer. Porque se você levar o hobby como você levava quando estava extremamente ocupado, está morto. Pode ir comprando o Rivotril. Está morto. O que acontece é que você precisa, dentro do hobby, modificar o perfil do que você fazia. Então, antes você fazia uma coisa, você não tinha tempo, você só gostava daquilo, fazia, tinha ali. Mas agora não. Agora você tem tempo, você passa a fazer coisas que eu não fazia. Você passa a fazer coisas que você se aprofunda no hobby. Você estuda no hobby. É muito bacana, muito interessante. Eu tenho muitas coisas do meu hobby que eu nem tinha tempo de me aprofundar, tinha porque tinha habilidade, eu gostava, estudava superficialmente, agora estudo a fundo. Eu sei coisas a fundo que eu não sabia. Entendeu? Outro risco. O outro risco é o isolamento, porque a pessoa tinha uma convivência, mesmo que obrigada, do trabalho. E de uma hora para outra ela pode ir perdendo contato com as pessoas e não tem mais grupo de convivência. Eu acho que você tocou no principal ponto. Eu acho que o principal ponto da aposentadoria é a convivência, porque a convivência, depois que você se aposenta, que você se afasta do teu grupo de trabalho, ela não vai mais ser a mesma. Não adianta se iludir. Não, eu vou lá uma vez por ano me reunir com o pessoal da firma. Isso é zero, é a mesma coisa. Isso não existe. Então, o teu círculo vai ser outro. Eu tenho um amigo que tem círculo de aposentados. Ele trabalha numa associação de aposentados. Então, cada um tem um jeito de fazer. Você pode se reunir com um grupo que você não se reunia, que é um grupo de hobby. Tem colecionadores de moedas. O cara se dedica àquilo, mas ele está se reunindo hoje com o grupo de colecionadores. Não é mais do trabalho dele, e ele ia fazer lá meia hora por mês lá na praça. Aí a pessoa descobre outros amigos, porque é uma frase antiga que diz que os amigos que você vai ter na velhice são aqueles amigos que vêm da juventude. Quer dizer, quem não tem amigo na juventude não vai arrumar amigo novo depois da velhice. Tem sentido isso? Isso tem um fundo de verdade. Tem um fundo de verdade. Porque a gente aprende, e eu aprendi quando era pequeno, você com certeza ouviu isso milhares de vezes, que a gente não consegue colocar as amizades numa mão. Que você não consegue ter 5 amigos. Né? Você não consegue ter 5 amigos. Quando você fica aposentado, você vê que é meio duro 3, viu? 2, 3 é dureza. É dureza, porque daí é impressionante isso daí. Então, se você não estiver bem preparado, você fica frustrado e fica depressivo. E esse isolamento que você se referiu é a pior coisa que pode existir. E a pessoa perde a sensação de importância que ela porque tinha. A gente tem uma tendência de se isolar. É uma coisa impressionante. A gente tem uma tendência de se isolar. Você não quero me incomodar com isso aí, não quero compromisso, né? Você acaba se isolando. Então você tem que combater isso daí e fazer de uma maneira
que você curta e que aquilo te faça bem, que não seja sacrifício. Renato, para entrar em contato, qual é a forma de escrever para você, pedir sugestão? Como as pessoas podem te achar? Através do e-mail, pode ser, né? renato@rrmr.com.br. RRMR, Renato Requião Munhoz da Rocha. Então é renato@rrmr.com.br. Muito obrigado, Renato, pela participação com a gente. Eu que agradeço. Obrigado. E muito obrigado a você que ficou ligado, acompanhando aqui a nossa conversa sobre esse tema, a aposentadoria. Até a próxima!